Olá, eu sou o professor Cido e este é o meu canal Liberdade Democrática. Você que não se inscreveu, se inscreva, dê seu like, faça o seu comentário, compartilhe. Isso é muito importante. Não deixe de clicar no sininho. Que os Estados Unidos sempre teve um grande interesse pelo Brasil, pelas riquezas brasileiras. Isso já sabemos já de um bom tempo. A própria história brasileira mostra isso. Agora nós vivemos uma situação com o governo Bolsonaro que se mostra assim uma total subserviência do Brasil aos Estados Unidos. Eu queria trazer aqui aquele momento, inclusive já um pouco no início do governo Bolsonaro, no mês de março, 19 de março, quando Bolsonaro e a sua comitiva, que estava lá presente Moro e alguns dos seus ministros e tudo mais, que foram aos Estados Unidos, tiveram um encontro lá com Donald Trump. E é bom a gente sempre lembrar, não esquecer desse momento. Essa visita que Bolsonaro foi fazer aos Estados Unidos não foi bem assim uma visita como muita gente pensa, aquela visitinha assim amistosa, de amiguinhos, né? De abraços e beijos ou qualquer coisa assim. Ali estava muito assim explícito e muito evidente que Bolsonaro foi aos Estados Unidos dizer, né, ao Trump, né, primeiramente beijar as mãos do Trump, e depois dizer assim que o serviço estava basicamente pronto, o serviço estava feito, o que era para ser feito, o que era para ter sido feito e foi feito, né? E o que eu quero considerar assim esse serviço, para a gente entender muito bem, vem desde o período do impeachment da presidenta Dilma e depois com a prisão do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, que é bom que a gente jamais se esqueça, em 2018, durante o período eleitoral, ele estava em primeiro lugar nas pesquisas e ganharia no primeiro turno. E aí, como ele havia sido preso, aquela coisa toda, pela própria justiça, ele foi impedido de se candidatar. Que aí entrou o Haddad, né? E o Bolsonaro foi o ganhador, né? É o que ganhou as eleições e nós sabemos como que foi assim o acontecimento, né, que elegeu o Bolsonaro como presidente. As fake news tiveram assim uma força muito grande e deu essa força, né, para a eleição, uma grande contribuição para a eleição do Bolsonaro. Então, o que nós temos assim, inclusive já com a presidência, né, com o Bolsonaro? Nós sabemos muito bem que desde o período da campanha eleitoral o Bolsonaro ele não tem grandes projetos. Inclusive ele não apresentou assim grandes projetos. A sua campanha eleitoral não foi em cima de grandes projetos, né? Os projetos que poderia dizer assim, algumas coisas que inclusive ele vem colocando em prática. A questão do armamento, de armar a população, né? O armamento inclusive foi uma das que fazia parte inclusive até do sinalzinho, né, de mão que todo mundo fazia, que fez parte assim de toda a sua campanha eleitoral. E o que a gente vem observando? A gente vem observando assim que no governo Bolsonaro, até o momento, né, está acontecendo assim uma destruição total de tudo que foi, por exemplo, de conquista, tudo que foi construído, né, durante um certo tempo, de modo especial no período do governo Lula, o governo Dilma, né? E o Bolsonaro em pouco tempo ele vem assim, cada dia que passa, destruindo, né? Ele é assim
que eu considero um presidente destruidor, né? Destruidor das causas sociais, de tudo que, de conquistas sociais, de tudo que os trabalhadores, né, aqui no Brasil conquistou. E nós estamos vendo aí, ultimamente, né, com as mobilizações que aconteceram e tudo mais, em relação à educação, que esse projeto destrutivo ele ainda continua, né? Os cortes orçamentários nas universidades, e não só nas universidades, também no ensino básico também há cortes, né? Isso aí vem dificultando cada vez mais a educação brasileira, pesquisas, uma série de avanços que inclusive nós estávamos assim tendo aqui no Brasil, ele vem assim da noite para o dia, né, sendo desconstruído, sendo destruído e assim por diante. E agora está aí em pauta a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência. Essa reforma que é assim, se nós somarmos tudo que eu já comentei a respeito de destruição, a reforma da Previdência é o grande recheio, o grande complemento dessa destruição, de modo especial dos direitos trabalhistas. Já no governo Temer tivemos aí a reforma trabalhista. Agora a reforma da Previdência, que o Paulo Guedes vem assim dizendo, contando uma série de coisas, que isso é para poder ajudar o país, que o país vai crescer depois que tivermos a reforma da Previdência. E a gente não pode esquecer que na reforma trabalhista também esse discurso, né, ele foi muito forte, né, com o Temer. A gente não pode esquecer disso. E cadê o tal do crescimento, o tal da... Então o Brasil vem agora assim, passando por uma situação, afundando cada vez mais. E como eu disse assim da subserviência, porque o que está por trás de tudo isso? Está por trás de tudo isso é os Estados Unidos. Isso nós podemos ter assim quase que uma absoluta certeza. Os Estados Unidos está por trás de tudo isso, né? E o Bolsonaro é um presidente aqui no Brasil que é uma figura assim representativa dos Estados Unidos aqui no Brasil. E o grande interesse dos Estados Unidos, o interesse maior agora nesse momento é com o pré-sal, né? Com o pré-sal. E sabemos assim que com o governo Bolsonaro não é muito difícil com o projeto de privatizações, que quer privatizar tudo, né? Tudo está sendo privatizado. Inclusive tem agora até estatais, né? Tem bancos estatais, algumas empresas estatais também que vai entrar nesse rol das privatizações. Esse jogo todo, a gente precisa entender que por trás de tudo isso há um grande interesse dos Estados Unidos. Isso porque é bom que vocês se recordam que o Brasil estava num crescimento econômico, assim, num crescimento econômico acelerado, quando foi no período do governo Lula. No governo Dilma deu mais ou menos assim uma freada devido à crise econômica mundial que estava sendo, né? E mesmo assim a Dilma ainda conseguiu assim fazer com que o Brasil se estabilizasse economicamente falando. E agora o que está acontecendo? PIB caindo, dólar subindo, a parte da economia, né, as previsões, por exemplo, econômicas aqui no Brasil, cada vez mais pessimista. Não há, assim, nenhuma luz no fundo do túnel, né, para um crescimento econômico aqui no Brasil. Queria fazer essa reflexão com vocês, pensemos muito bem sobre isso, e novamente quero aqui conclamar todos e todas vocês para o dia 14 de junho, vamos todos para a rua, vamos dar o nosso grito contra essa reforma da Previdência que está lá no Congresso, que é um projeto assim,
que não tem nada de bom e nada de favorecimento ao trabalhador, ao pequeno trabalhador brasileiro e ao funcionalismo público de um modo geral. Obrigado por hoje e até uma próxima vez.